Fala aí negada que não assistem meu canal, deixem o gostei nesse vídeo falo. Carol Danvers ou Capitã Marvel é uma personagem fictícia de histórias em quadrinhos americana publicado pela Marvel Comics. Criada pelo roteirista Roy Thomas e pelo desenhista Gene Colan, apareceu pela primeira vez em Marvel Super-Heróis 13, de março de 1968, como um membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Estreou como a primeira Miss Marvel no MS Marvel 1, janeiro de 1977, após ter ganho poderes sobre-humanos, como super força e habilidade de voar, devido à exposição à tecnologia da raça alienígena Kree em Capitã Marvel 18, novembro de 1969. Na série de histórias feitas por Chris Claremont e Jim Mooney, ela se tornou editora da revista Human Magazine, criada por J. Jonah Jameson. Enfrentou a misteriosa Rapina, que se tornaria uma grande vilã dos X-Men. Após 2 anos suas histórias solo seriam interrompidas, aparecendo somente como membro dos Vingadores. Quando Claremont assumiu os X-Men, ela passou a integrar a revista dos Heróis Mutantes. Sua participação nessa nova fase começou a partir de um acidente em que ficou em contato com Vampira, Rogue, e perdeu seus poderes para ela. Ao ser atacada pela mutante, teve sugado permanentemente seus poderes de Miss Marvel, ficando em um estado vegetativo por tempo indeterminado. Esse episódio levou a que Vampira se afastasse de Mística, encontrando refúgio logo depois no Instituto Xavier. Ao se recuperar do acidente, Carol Danvers assumiria novos poderes e mudaria para o nome de Binária, na revista Uncanny X, 164, desenhada por Dave Cockrum. Logo após, se juntar à equipe do Corsário, abandonando a Terra. A personagem só passaria a ser conhecida como Capitã Marvel em 2012. Origem: Carol Danvers, então piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, adquiriu seus poderes ao ser salva da explosão de um maquinário Kree, o Psicomagnetron, pelo primeiro Capitão Marvel. Porém, a radiação da explosão atingiu seu corpo em nível celular. Ela se tornou uma híbrida genética Kree/humana. O DNA do Marvel impregnou o DNA humano dela. Adquiriu super força, poder de voo e um sétimo sentido similar, porém mais poderoso que o normal sexto sentido. Assim, ela iniciou uma carreira de heroína como Miss Marvel. Entrou para o grupo Os Vingadores, teve um caso com o filho de Imortus, Marcus, e depois retornou, quando teve os poderes absorvidos por Vampira. Nesta fase a heroína perdeu seus poderes e memória numa batalha contra a Vampira, quando esta ainda era vilã, que os absorveu. Aparentemente, a natureza insólita de sua concepção genética travou os poderes, embora sua estrutura genética continuasse alterada. Com a ajuda do professor Xavier, recuperou suas lembranças e participou de aventuras com os X-Men, e foi parar com esses no Império Shi'ar, onde todos foram contaminados pela ninhada. No entanto, mais uma vez, ocorreu um fato inesperado. A incubação do embrião da ninhada em seu corpo destravou os poderes, que retornaram em nível muito aumentado devido à exposição a um buraco branco, a estrela mais poderosa no quadrante Shi'ar, uma fonte inesgotável de poder cósmico. Esse retorno dos poderes matou o embrião e a transformou quase em uma estrela humana, mudou seu codinome para Binária, e entrou para o grupo Piratas do Espaço, comandado por Corsário, pai de Ciclope e Destrutor. Binária ficou anos se aventurando no espaço até que reencontrou os Vingadores durante a Operação Tempestade Galáctica, onde se feriu. Seus poderes começavam a diminuir às escalas originais, talvez pela interferência do Sol. Carol Danvers contudo manteve alguns de seus poderes e voltou com os Vingadores à Terra, quando seus poderes finalmente voltaram aos níveis anteriores, e ela resolveu adotar o codinome Warbird. A insegurança por não possuir mais suas antigas habilidades a levaram ao alcoolismo e, novamente, deixou a equipe. Voltou com a ajuda de Tony Stark, o Homem de Ferro.
Depois que se descobriu que o Caveira Vermelha estava atuando secretamente no governo americano, já na Panini, Warbird recebeu convite para trabalhar para o governo, e lá está até hoje, tendo aparecido em novos Thunderbolts, deixando os Vingadores para cumprir missões para a SHIELD, e acabou tornando-se uma espécie de oficial de condicional da nova encarnação dos Thunderbolts. Dinastia M. Durante os eventos ocorridos em Dinastia M, a Miss Marvel se torna a maior heroína não mutante da Terra, amada por todos. Com o fim dos eventos relacionados à Dinastia M, Carol Danvers descobre que adotou aquele reconhecimento e contrata uma relação públicas para que possa de fato chegar àquela popularidade. Isso será bastante explorado na série Guerra Civil. Guerra Civil. Carol Danvers é convencida por Tony Stark a ser uma heroína registrada e passa a atuar do lado pró-registro. Com isso, ela, como Miss Marvel, lutou contra antigos amigos, tais como a Mulher-Aranha e até mesmo o Capitão América e Luke Cage. Apesar de sentir que estava fazendo algo contra o que acreditava, Carol Danvers se manteve firme no propósito de valer a lei de registro de super-heróis. A Miss Marvel demonstrou um lado que até então ninguém conhecia. Um lado que segue qualquer ordem sem pensar nas consequências por piores que elas possam ser. Os poderosos Vingadores. Após os eventos ocorridos em Guerra Civil, Carol Danvers é recrutada por Tony Stark para ajudá-lo a recriar os Vingadores. Tony Stark consegue convencer Carol a ser a líder de grupo. Com ela também foram reunidos Ares, Viúva Negra, Vespa, Sentinela e o Magnum. Reinado Sombrio. Após invasão secreta, a Miss Marvel entrou para o time dos Novos Vingadores e passou a estrelar histórias solo, nas quais chegou a morrer e ressuscitar. Uma vilã passa a agir como se fosse a Miss Marvel, usando o seu uniforme original. É Rocha Lunar, que, com a falsa identidade de heroína, integra os Vingadores Sombrios, comandados por Norman Osborn, Capitã Marvel. Atualmente continua com os Vingadores, agora reformulados e mostrando ser uma importante aliada. Quando Luke Cage e Jessica Jones decidem abandonar os Novos Vingadores, por considerar o quartel-general da equipe impróprio para criar seu bebê, é ela quem mais apoia sua amiga Jessica e Cage na decisão, pois acredita que agora sua função no mundo não é mais a de herói, mas sim a de criar uma família e dar um lar decente à sua filha. Na saga Vingadores vs. X-Men resolve mudar seu nome e se tornar a nova Capitã Marvel Guerra Civil II. Em 2016, a Capitã Marvel foi protagonista da saga Guerra Civil II, ao lado do Homem de Ferro. Na história, Tony Stark e Carol Danvers acabam tendo divergências ideológicas sobre um inumano que consegue prever o futuro, e sobre o que ele poderia fazer para tentar ajudar o mundo. Nisso, Stark e Danvers acabam formando times e causando uma cisão dentro do universo Marvel. Em outras mídias, a MS Marvel apareceu na série X-Men, animação em série, com a voz de Roscoe Andiford. O episódio detalha como Vampira ganhou os poderes de Marvel a pedido de Mística, deixando-a em coma. Um segundo eco da MS Marvel permaneceu na mente de Vampira, no entanto, e estava ameaçando assumi-la. A amiga de Vampira, Jean Grey, teve que entrar na mente de Vampira e o selar o eco, para evitar que Vampira ficasse louca. A última cena tem uma vampira aflita visitando a MS Marvel ainda em coma no hospital, com a implicação de que ela pode acordar mais cedo ou mais tarde. Videogames em Marvel Ultimate Alliance, a Miss Marvel na sua versão Warbird é jogável em todas as plataformas, sendo que seu ataque extremo é o Warbird Svrat e suas roupas são Warbird, uniforme negro com rainho amarelo, corrente nos quadrinhos, original, o primeiro uniforme utilizado pela personagem, atualmente usado por Carla Sofen Rocha Lunar, dos Vingadores de Norman Osborn, Ventura, que não é Carol Danvers, mas Sharon Ventura, que depois se tornaria a Mulher Coisa, e Binary, Carol na sua versão binária, com os poderes amplificados. Ela também está presente em outros jogos como Marvel Heroes, Marvel Contest of Champions, ambos para mobile, e Marvel vs Capcom Infinite, consoles, como Capitã Marvel. Capitã Marvel está nos cinemas que mostrará origem.
Se gostarem do vídeo, deixem o gostei.